Olá, amigos! Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like para que o canal possa crescer e alcançar mais pessoas e também para que você se inscreva e assim possa receber os próximos vídeos com as próximas reflexões. E, se possível, que você também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ficar conhecendo a respeito desse assunto. Como é do seu conhecimento, nós estamos vivenciando uma grave crise de saúde pública, mas também uma crise econômica que já está atingindo boa parte dos países no mundo. E diante dessa situação periclitante, as pessoas começam a indagar se essa não seria a última crise antes da volta de Jesus ou a crise que vai desencadear o decreto dominical, um decreto de amplitude mundial que obrigará as pessoas a se submeterem. Pois bem, antes de mais nada, é preciso que nós conheçamos a referência bíblica aonde podemos extrair essa questão relacionada à ideia de um decreto mundial. Por isso, nesse momento, eu convido a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse, no capítulo 13, versos 11 e 12, 16 e 17. E diz o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bem, nós não vamos adentrar nos aspectos teológicos desse verso. O que importa saber, por enquanto, é que a Bíblia traz a ideia de que no futuro haverá um decreto mundial que obrigará todas as pessoas em todos os lugares do mundo a se submeterem a ele. E de acordo com o verso 17, todas as pessoas só poderão comprar ou vender se tiver uma determinada marca e um determinado número. Como disse anteriormente, nós não vamos nos deter aos nuances teológicos, mas o que importa saber para a nossa reflexão é se esse decreto ele é possível em nossos dias. Seria possível um decreto mundial? E qual a relação desse decreto mundial com a pandemia de coronavírus? Será a crise de coronavírus a crise que desembocará justamente na culminação, na edição desse decreto mundial? É sobre essas questões que nós vamos refletir a partir de então. Antes de mais nada, nós devemos analisar os fatores impeditivos para que haja esse decreto. Os fatores impeditivos para que haja esse decreto. São muitos os fatores impeditivos para que exista um decreto de alcance mundial. Aqui eu vou destacar apenas alguns desses fatores para que nós
para que nós compreendamos a complexidade do que é ter um decreto a nível mundial, de alcance universal. Pois bem, um dos primeiros fatores a ser considerado como um fator impeditivo ou um fator de obstáculo para que haja um decreto de alcance mundial é em relação à soberania dos países. Ou seja, cada país ele tem a sua independência política, tem a sua independência legislativa. Ou seja, um país não depende de outro para tomar as suas decisões políticas e legislativas. E aqui vai um exemplo. O Brasil e os Estados Unidos, na atual configuração, eles são parceiros. No entanto, um decreto que seja assinado lá nos Estados Unidos, agora, ele não teria alcance sobre a legislação brasileira, a menos que o Congresso Nacional, juntamente com o presidente da República, recepcionasse esse decreto e permitisse que esse decreto expedido lá nos Estados Unidos tivesse a sua aplicabilidade aqui. No entanto, aquilo que acontece nos Estados Unidos, por mais que seja uma nação poderosa, o Brasil não tem, na atual condição, obrigação de aceitar. Se houvesse uma aceitação, seria na base da negociação, mas como o Brasil é independente, não haveria a obrigatoriedade de o Brasil adotar esse decreto. Isso porque cada país é dotado de uma Constituição, um conjunto normativos de leis, de princípios, de regras. E essa Constituição, esse conjunto de regras e normas, torna esse país independente em relação aos demais. E essa Constituição, esse conjunto normativo de leis e princípios, preservam os direitos e garantias individuais. Então, qualquer norma vindo de fora ou até mesmo surgindo na parte interna do país não pode afrontar esses direitos e garantias fundamentais, sobretudo em relação aos direitos e garantias fundamentais que estão no artigo 5º, que é cláusula pétrea. Pois bem, então, um dos fatores impeditivos para que haja um decreto mundial é justamente a soberania dos países, ou seja, a independência dos países. Cada país é dotado de sua Constituição e um país não tem a obrigatoriedade de aceitar aquilo que o outro país determina ou pede. Outro fator impeditivo, complicador ou que serve de obstáculo para um decreto mundial é a complexidade dos acordos internacionais. Os acordos internacionais, eles são os acordos feitos por no mínimo 2 países com vistas a trazer benefícios para esses países. No entanto, acordos internacionais para refletir sobre a legislação interna é algo bastante complexo e que leva muitos anos até que todos os problemas ou todos os ruídos ou para que haja uma harmonia de interesses, entre os países envolvidos, isso leva ano e é preciso muita negociação. Então, imagina 2 países
né, tratando de assuntos para chegar a uma convergência de interesses. Isso já é um fator bastante complicador. Agora imagina todos os países do mundo, cada país com seu regime político, com suas ideologias, né? Agora se harmonizarem para editar um decreto que tivesse validade, vigência, vigor, força normativa em cada país, né? Você tem países que são democráticos, você tem países que são totalitários, né? Então veja que cada país tem suas peculiaridades e com certeza haveria uma grande dificuldade para que houvesse um decreto mundial que tivesse aplicabilidade em todos os países. Em síntese, para haver um decreto mundial, todos esses fatores, como questão relacionada à soberania, um acordo internacional formado por todos os países que têm características, regimes políticos, ideologias diferentes. Para que houvesse de fato esse acordo, todos esses fatores impeditivos teriam que ser superados. A conclusão que nós chegamos é que, humanamente falando, um decreto mundial, né, seria pouco provável, ou por que não dizer impossível, dentro de um cenário normal. Então, dentro de um cenário normal, dentro de um cenário pelo qual estávamos acostumados, dentro da perspectiva passada, um decreto mundial seria algo pouco provável ou, por que não dizer, impossível. Agora, precisamos também levar em consideração, a despeito desses fatores impeditivos, temos que levar em consideração os fatores dissonantes, fatores fora da curva. E o que seriam esses fatores dissonantes ou fora da curva? Bem, seriam fatos impactantes capazes de mudar a realidade social, política, cultural e legislativa. Então, fatos muito impactantes que, em função dessa dimensão, seriam capazes de mudar em curto espaço de tempo todas as nuances e as variáveis impeditivas para que um decreto viesse a acontecer. Então, eu gostaria de analisar com vocês dois fatores bastante interessantes. Um deles aconteceu no passado. Eu acredito que você deva estar lembrado ou deve se lembrar do atentado terrorista ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001 em Nova York, nos Estados Unidos. Aquele foi um evento bastante marcante e que inclusive mudou o mundo, a maneira como o mundo passou a se organizar depois daquele evento. Bem, aquele evento, o atentado terrorista às Torres Gêmeas, o World Trade Center, causou um grande impacto sobre os Estados Unidos, mudando a maneira como o país estivera organizado até aquele momento. Veja só, leis foram endurecidas, direitos civis foram flexibilizados, liberdades foram cerceadas. Agora, é importante que se diga que os Estados Unidos sempre foram conhecidos como o país da liberdade. Os Estados Unidos sempre foi conhecido, né, pela sua exaltação aos direitos de liberdades e em relação
a preservação dos direitos e garantias individuais. No entanto, as pessoas, após o 11 de setembro, aceitaram que seus direitos fossem restringidos por causa da ameaça terrorista. Em síntese, o que podemos aprender em relação a tudo isso é que, diante de uma situação especial, o rigor formal parece ceder lugar ao que é mais conveniente. É o instinto de sobrevivência. As pessoas, em nome de garantir a vida, elas aceitam perder direitos. E isso foi o que aconteceu após o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, após o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Agora, o outro exemplo que eu gostaria de chamar a sua atenção e que, de certa forma, está relacionada com a crise que nós estamos vivendo agora. Isso mesmo, a pandemia de coronavírus, né? Então, essa pandemia, ela está ainda em processo inicial. No entanto, ela trouxe um grande impacto sobre a forma como os países estavam organizados até antes dessa crise. Inclusive, os especialistas apontam que o mundo não será o mesmo ao final dessa crise de pandemia. Eu gostaria agora de abrir um parêntese antes de nós continuarmos a falar sobre a questão da pandemia. Pois bem, nós vimos anteriormente que a Constituição ela limita os poderes do Estado. Né? Ela limita os poderes do Estado sobre os indivíduos através dos direitos e garantias fundamentais. Em nosso caso, o artigo 5º traz os direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º é cláusula pétrea e não pode ser modificada, não pode ser tocada. Agora, qual seria a hipótese ou a situação aonde a Constituição permite que os direitos e liberdades individuais, que são cláusula pétrea, de certa forma, sejam limitados, restringidos ou cerceados? A nossa Constituição prevê alguns mecanismos constitucionais que possibilitam, de certa forma, uma restrição ou uma limitação em relação aos direitos e garantias fundamentais. Quais são esses mecanismos? O estado de defesa e o estado de sítio. Esses dois mecanismos constitucionais, eles só são utilizados em último caso, diante de uma situação especial, diante de uma situação extraordinária. Por exemplo, uma situação de calamidade pública, uma situação de desordem social de cunho nacional, uma ameaça de guerra ou uma guerra propriamente dita. Agora, esses institutos constitucionais, eles só podem ser colocados em prática se o presidente da República tomar a iniciativa. Mas não só o presidente da República, vai também precisar da chancela do Congresso Nacional. Ou seja, existe todo um rito formal para que esses dois mecanismos institucionais que têm o poder de restringir os direitos, liberdades e garantias individuais. Então, é preciso que haja aprovação do Congresso seguindo todo um processo de rito constitucional. Agora, voltando a falar sobre a pandemia. Bem, na pandemia de coronavírus, na qual estamos inseridos, os direitos e liberdades individuais, eles foram, de certa forma, ignorados.
liberdades foram cerceadas, direitos foram restringidos. Por exemplo, o direito de ir e vir, o direito de se reunir, o direito de trabalhar, todos esses direitos que estão ali no artigo 5º da nossa Constituição, de certa forma, foram limitados, sofreram um cerceamento. Agora, o mais intrigante de tudo isso é que nós não estamos vivenciando nem um estado de defesa, nem um estado de sítio. Mas embora esses mecanismos não foram colocados em prática de maneira oficial, de maneira formal, nós vivemos os efeitos disso como se de fato esses dois mecanismos tivessem sido colocados em prática. E isso deve chamar a nossa atenção. Ou seja, em síntese, em uma situação extraordinária, em uma situação especial, em uma situação incomum, a Constituição foi flexibilizada. Os direitos e garantias foram flexibilizados, cerceados, restringidos. Agora, isso não só aconteceu no Brasil, como outros países, na verdade, na maior parte dos países do mundo, está acontecendo a mesma coisa. E eu vou citar apenas alguns desses países. Por exemplo, Espanha, Alemanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido, nos Estados Unidos, inclusive, que é um país que exalta as liberdades, mas lá também está acontecendo esse cerceamento de liberdades e direitos fundamentais em nome do bem comum. Bem, agora, outro fator que devemos chamar a sua atenção, e é um fator agravador em relação à crise de pandemia. Perceba, a crise de pandemia está apenas começando. No entanto, de forma paralela à crise de saúde pública, acontece uma crise econômica sem precedentes. E a crise econômica é um fator complicador. Pois bem, se a legislação está sendo, de certa forma, tratada com indiferença ou ignorada e os direitos, liberdades e garantias estão sendo cerceados, imagina quando a situação ainda ficar pior diante do agravamento econômico. Hoje, a situação é de empresas fechando as suas portas, empregados sendo demitidos, ou seja, tem aumentado e muito o número de pessoas desempregadas. Existe uma crise no presente, mas também existe uma crise que está por vir. Ou seja, o cenário futurista não é muito promissor. Uma situação caótica, aumento de roubos, furtos, violência, assassinato, tudo isso um contexto de caos social. Por fim, diante de tudo isso, o que podemos então concluir? Diante de uma situação de crise global, os países ficam susceptíveis, ficam vulneráveis, ficam mais susceptíveis a tomar medidas radicais. Colocar de lado as regras formais constitucionais e agir de forma instintiva, né? E assim cercear os direitos e liberdades e garantias individuais. Ou seja, a despeito de todos os fatores impeditivos para que haja um decreto mundial, que eu falei no início do vídeo, dentro de um contexto global de caos, diante de um cenário complicador, diante de um cenário impactante, dentro desse contexto, aí sim nasce um ambiente fértil para um decreto de alcance mundial. Em suma,
um decreto de alcance mundial, ele não é impossível na medida em que os fatores impeditivos são superados em função de uma crise global sem precedentes. Então, a indagação a respeito da possibilidade de um decreto mundial, conforme está previsto na Bíblia de forma profética, que no futuro não tão distante ele haverá de acontecer. Nós vimos, à luz de tudo o que foi exposto, que é sim possível haver um decreto mundial de alcance e universal. E essa pandemia que estamos vivenciando nesse momento, ela serve de exemplo, ela serve de espelho para o que pode acontecer. Agora, nós não iremos trabalhar nesse vídeo em função do tempo, mas no próximo vídeo nós refletiremos nesse mesmo decreto, mas sob a perspectiva religiosa. Então, desde já, eu convido você a assistir o próximo vídeo, onde trabalharemos a questão desse mesmo decreto sob o viés religioso. Então, queridos, o interessante que você deve considerar é que essa pandemia, ela serve para mostrar que um decreto mundial, conforme previsto pela Bíblia, não é impossível. E outra coisa interessante, e você deve atentar para isso, essa pandemia, juntamente com essa crise econômica que está em curso e que ainda vai aumentar, ela pode sim ser os fatores desencadeadores desse decreto mundial, desse decreto dominical. Veja, eu não estou afirmando de forma categórica que essa pandemia vai culminar no decreto mundial, mas devemos ter em mente que pode ser que esses fatores complicadores, como a pandemia e a crise econômica, seja o gatilho para desencadear uma crise mundial que culminará com o decreto dominical, este previsto em Apocalipse, no capítulo 13. Por fim, nós chegamos ao final desse vídeo. Mais uma vez, eu peço que você fique atento para o próximo vídeo, onde daremos sequência à temática desse assunto. Não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.